Olá, seja bem-vindo ao resumo da nossa maratona Viva Mais e Melhor. Foram 10 dias bem intensos, 10 dias de lives consecutivas, tirando apenas o domingo, onde fizemos lives sobre os mais diversos assuntos. Hoje eu vou fazer um breve resumo sobre cada um deles, a gente vai passar dia a dia. Se você não teve a oportunidade, não conseguiu assistir cada uma delas individuais, elas vão estar disponíveis no nosso YouTube, no meu canal do YouTube, ok? Mas hoje a gente vai fazer um breve resumo, vai pegar algumas dicas e sacadas que a gente teve durante esses 10 dias, durante essas lives, e colocar aqui para vocês. No final, vou abrir para vocês para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, eu quero que vocês se sintam totalmente livres para perguntar, ok? No nosso primeiro dia, que foi segunda-feira da semana passada, dia 5/10, nós falamos sobre se os seus hábitos estão te levando para o caminho que você espera. Se os seus hábitos estão levando você de forma efetiva a construir aquilo que você sonha e projeta para você. Quando eu te pergunto isso, e foi o intuito desse questionamento, é saber se você tem a consciência das suas atitudes e se você tem consciência dos hábitos que precisam ser refinados ou até um pouco modificados para que você realmente conquiste sucesso naquilo que você quer, ok? Então, quando eu falo sobre consciência de hábitos, todos nós queremos emagrecer, a grande maioria. E a maioria das vezes a pessoa sabe que tem que deixar de comer, ou sabe que tem que deixar de ficar tanto tempo sentado, mas conscientemente ela não para e pensa: cara, eu preciso realmente mudar, eu tenho que dar um start, eu tenho que começar uma modificação. E aí, por isso que eu te convido a refletir sobre isso. Eu te convidei no dia 5, né? A refletir sobre isso. Se os seus hábitos atuais estão alinhados com o seu propósito, com o objetivo que você quer encontrar. Essa é uma primeira pergunta. No dia 6, terça-feira, a gente já falou sobre o poder da respiração. Foi algo mais leve, né? Eu não coloquei ninguém contra a parede, que nem alguns me falaram. Eu convidei vocês a entender um pouco como tornar, através da respiração, seu corpo mais saudável e sua mente mais sã. A gente veio falar um pouco sobre esse efeito da respiração, desse processo onde você consegue regular, através da respiração, o seu sistema nervoso autônomo, onde a frequência respiratória tem uma influência sobre o sistema nervoso. E a gente falou um pouco sobre essa modulação do sistema nervoso autônomo. Rafa, o que é o sistema nervoso autônomo? É aquele sistema que faz o seu corpo trabalhar de forma automática. Seu batimento cardíaco, sua respiração, suas funções orgânicas estarem acontecendo. Só que a partir do momento que eu tenho uma respiração mais lenta, eu consigo abaixar meu nível de estresse. A informação para o corpo, você pode ver que toda vez que você fica muito tenso, agitado, você manda o coração automaticamente bater mais rápido, porque ele está ansioso, ele está aflito. Então você aumenta o volume respiratório, aumenta o batimento cardíaco. E do mesmo jeito que isso acontece de lá para cá, quando você está ansioso, o seu cérebro comanda o seu batimento ficar mais rápido, sua pressão sanguínea ela sobe, a sua frequência respiratória ela sobe, a gente consegue, através de uma respiração consciente, dar uma regulada nesse sistema autonômico. A gente começa a respirar mais devagar. Essa respiração mais lenta faz com que você mande uma informação para sua cabeça, para sua mente, que está tudo bem. E se está tudo bem, ela pode baixar níveis de batimento cardíaco, baixar sua pressão. Tem várias pessoas que, quando estão ansiosas, usam a respiração como ferramenta para baixar essa ansiedade e não entrar várias vezes num nível de estresse tão grande que ela entra em desespero. Então, a gente consegue sim um controle de ansiedade efetivo através da respiração, por essa justificativa, que ele faz um domínio sobre o sistema nervoso autônomo, ok? Depois disso, nós falamos sobre como criar um novo hábito. E aí, quando a gente falou sobre como criar um novo hábito, que foi no dia 7, uma das coisas que eu propus para você é pensar os motivos com os quais você tem os hábitos atuais. Todos os hábitos que a gente tem são ferramentas que foram construídas durante tempos. E essa ferramenta, várias vezes, ela não é tão eficaz, não é tão boa,
Mas por ela ter essa continuidade, você faz sem nem pensar, você faz no piloto automático. E aí, a gente tem que pensar em quais os gatilhos mentais que levam a gente até as ações que a gente tem. Então, se eu tenho o hábito todo dia de ficar desligando lá o soneca, se eu tenho o hábito de todo dia, quando eu chego do trabalho, eu sentar no meu sofá e ficar assistindo televisão, qual é o gatilho? Qual é a real intenção disso que eu faço comigo? Se eu sei que toda vez que eu desligo o soneca eu sinto mais sono, e toda vez que eu fico na frente da televisão eu tenho vontade de comer e eu fico ali prostrado sem fazer nada. Então, quando a gente falou em criar novos hábitos, eu falei com vocês sobre como dar motivo, embasamento para a sua mente, para o seu cérebro, ele entender que aquilo ali não está legal e ele querer mudar. Só que para a gente mudar, a gente já está tão acostumado que isso é difícil. Então você tem que conseguir convencer a sua mente que aquele sacrifício inicial de parar de apertar o soneca, ou de chegar em casa e sentar na frente da televisão e comer algo bem gorduroso, gostoso, como compensação de um dia difícil, é penoso, é sacrificante no início, mas ele vai ter uma vantagem muito maior. Então, o benefício, eu tenho que conseguir convencer o meu cérebro para criar um novo hábito, que o benefício que eu vou ter com aquela nova atitude é muito maior do que o sacrifício que eu vou ter que fazer para começar aquele novo hábito. Aí eu propus para vocês que, quando a gente vai construir um novo hábito, a gente precisa construir micro hábitos. Ninguém parte do, eu aperto soneca todos os dias, eu aperto o soneca umas 4 vezes. Ninguém sai disso para já estar correndo. Então, você tem que fazer pequenas mudanças. Quando a gente fala em hábito, a pessoa já fala, nossa, mas é algo grandioso. Não. Pense em pequenos hábitos mesmo, pequenas mudanças. Micro hábitos, micro ações que você vai fazer para inserir aquele novo hábito na sua rotina, aquilo se tornar normal. Eu dei o exemplo na nossa live do dia 7 sobre, você quer começar a caminhar 30 minutos? 30 minutos é muito tempo para você colocar na sua agenda, de repente. De repente você também não tem essa disposição ou o condicionamento físico para andar 30 minutos. Mas você pode sim se propor em começar a caminhar 5 a 10 minutos. Mas isso é ridículo, caminhar 5 minutos não vai te trazer benefício, não vai me trazer benefício não. Vai, eu te garanto. Você vai criar esse hábito. Depois desses 10 minutos vão se tornar fáceis, porque eles já estão na sua rotina e o seu condicionamento já lhe permite fazer isso com facilidade. E aí seu cérebro já está convencido que aquilo ali é fácil. Aí você começa a aumentar. 15, 20 minutos até você chegar ao seu objetivo macro, que seria, no caso do exemplo, 30 minutos. A mesma coisa eu dei o exemplo de leitura. Tem gente que fala, não, esse ano eu vou começar a ler, vou ler tantos livros, e nunca lê. Então, se você sempre faz essa proposta, começa a falar assim, cara, não interessa o que aconteça no meu dia, em algum momento do meu dia, eu vou ler 2 páginas de um livro. E cria um momento para isso. Mas 2 páginas não é nada. Se você multiplicar 2 páginas por 365 dias, você já está lendo mais de 700 páginas, 730 páginas mais ou menos, no ano. 730 páginas no ano, dependendo do tamanho do livro, vão dar de 2 a 3 livros, de repente até 4 livros. Se você não lia nada, você já vai estar lendo 2 a 3, talvez 4 livros no ano. Já é um começo. Então a gente falou sobre como criar novos hábitos. Depois a gente veio falando sobre os benefícios do exercício para a saúde mental. Por que saúde mental, Rafa? Eu coloquei saúde mental para vocês porque os benefícios do exercício, que ele regula a pressão, diminui níveis de ansiedade, que é um pouco da saúde mental, mas ele ajuda a reduzir gordura, isso a gente já sabe. E tem muita gente que não entende que o exercício físico ele contribui de forma intensa para a sua saúde mental. Que nem eu falei, o exercício lá no dia 8, o exercício ele controla e ajuda a saúde mental porque várias pessoas que estão deprimidas, elas têm várias substâncias que estão desreguladas, desequilibradas. E quando eu tenho uma prática de exercício contínuo, eu consigo equilibrar algumas substâncias. E essas substâncias, elas têm repercussão sobre outras, e isso a gente consegue grandes benefícios. Eu coloquei um exemplo aqui das contribuições que a atividade física tem para a regulação dos hormônios e dos neurotransmissores. Aí o primeiro que eu listei foi a serotonina. A serotonina tem influência
intensa sobre a maneira que a gente vê a nossa vida, a nossa maneira emocional de ver a vida, né? Ela tem um grande poder sobre as emoções serem vistas de maneira positiva. Alguns falam que esse hormônio é conhecido como hormônio da felicidade. Quem tem serotonina no corpo, ele consegue regular o humor, regular o apetite e diminuir o nível de estresse. Então, olha o benefício. Outro benefício é a dopamina. A dopamina ela mexe no nosso corpo com circuitos de recompensa, prazer. Além disso, ela também é conhecida por causa das funções motoras que ela tem. Ela age sobre todas as funções motoras. E a dopamina ajuda a melhorar a concentração. Então, já tenho dois que trazem benefícios extremos. Depois a gente vem com a endorfina. A endorfina é aquele exercício que é conhecido, o hormônio conhecido como o hormônio da atividade física. Por quê? Por causa da sensação de bem-estar que ele causa. As pessoas, quando elas estão fazendo práticas regulares de atividade física, elas começam a ter uma liberação maior desses níveis de endorfina. Esses níveis de endorfina ajudam no bem-estar e no relaxamento muscular, além de dar uma regulada no sistema nervoso. Então, a endorfina aumenta também a disposição. Então, pessoas que praticam atividade física têm a sua disposição melhorada também por efeito desse hormônio. E, que nem eu tinha falado para vocês, qual a influência da atividade física? Pessoas deprimidas têm todos esses hormônios que eu falei para vocês, eles estão embaixo, eles estão modificados. Então, a gente precisa fazer com que esses hormônios estejam mais regulados para que você tenha mais ânimo e disposição. Uma das formas que já foi estudado, muito bem estudado, é a capacidade aeróbica. Quando eu tenho um aumento da capacidade aeróbica, que é o caminhar, tá? Se eu começo a caminhar e faço caminhadas, eu já tenho uma melhora muito grande, porque ela melhora pelo esse aumento da circulação, pelo esse aumento desse metabolismo. Ele já ajuda você a ter uma melhor agilidade motora e uma melhor concentração. Suas atividades cognitivas vão ficar mais aptas. Ok? Aí eu vim no dia 9 e conversei com vocês sobre os seus sabotadores. Foi uma live muito comentada. Pra gente, deu uma repercussão, teve algumas pessoas que me procuraram pelo direct, falaram comigo, que a gente expôs o livro lá, Inteligência Positiva, que é um livro sensacional, que vale muito a pena você ler. Ele é da Chamini. Ela fala sobre esses sabotadores, que são os inimigos internos, que a gente cria durante a nossa infância, que faz os nossos padrões de comportamento. Então, quando a gente é pequeno, a gente tem alguma... Parou, mas voltou. Quando a gente é pequeno, a gente forma algumas crenças, e essas crenças fazem a gente ter padrões de comportamento durante a vida. Então, no livro dela, ela define os sabotadores assim. São um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra mesmo, o que é melhor para você. Como eu te falei, durante a nossa infância, a gente tem vários deles construídos pelo nosso meio, pela forma que a gente vê. De repente você ouviu algo que para você foi traumático, para os seus irmãos não, e aquilo ali virou uma crença de que aquilo ali é perigoso, e através daquilo ali você vai formar a sua vida inteira opiniões, cognições sobre aquele fato ser perigoso ou não. E aí ela listou nesse livro, que foi muito legal, os 10 principais sabotadores na visão dela, que eu concordo plenamente, são sabotadores assim intensos e que paralisam a gente muitas vezes, e eu vou dividir com vocês. O primeiro deles é o crítico, que encontra defeito em tudo. É aquela pessoa que nada tá bom, sempre tem algo a melhorar. Isso faz com que a pessoa congele, porque ela tem um senso crítico muito grande. Então, além de ter o crítico para os outros, achar defeito no que os outros fazem, ela acha defeito em tudo que ela faz. Por mais que ela faça uma coisa muito bem feita, sempre tem algo que não está bom o suficiente. Então, muitas dessas pessoas, elas ficam congeladas porque ela tem medo de se expor. Ela fala, não, se isso não está bom o suficiente, eu não posso entregar isso para outra pessoa. Eu não posso mostrar isso, porque ela também vai perceber o erro. E aí essa pessoa, de vez em quando, ela deixa de fazer uma coisa que para os outros vai estar sensacional e excelente, pelo medo que é criado. Tem aquele que é o insistente, que é um pouco já desse crítico, eles vão se permeando, né? Não tem como você ser só um deles, você vai permear entre vários. Que o insistente é aquele que tem necessidade de perfeição e organização. Ele fica insistindo até que o processo fique perfeito. Por isso que ele é um insistente. Ele faz
faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ele faz enquanto não estiver perfeito, ele não para. Essas pessoas normalmente conseguem a perfeição, mas o custo disso é muito alto para a saúde mental delas. Então são aquelas pessoas perfeccionistas. Várias delas têm destaque e conseguem êxitos maravilhosos, mas o custo pessoal disso é muito alto. Tem aquele prestativo que sempre está ajudando alguém, sempre quer ajudar, e ele foi condicionado a que só vai ter o amor da outra pessoa, só vai ter atenção se ele sempre estiver ajudando. Só que isso causa nele uma frustração porque as pessoas nem sempre estão no mesmo nível dele, de querer ajudar o tempo todo. E aí ele começa a falar, poxa, eu ajudo todo mundo e as pessoas não me ajudam. Aí ele começa a se sentir vitimizado, ok? Aí vamos para o hiperrealizador. É aquele que depende de desempenho e realização. Ele precisa desempenhar grandes funções, ele precisa ter grandes feitos, porque senão para ele não está bom. Ele sempre tem que estar fazendo algo. A rotina dele está lá, ó, super intensa, porque se ele estiver parado, é porque ele não está produzindo. Ele tem a crença de que ficar parado é horrível, nocivo. Tem a vítima, que nem eu falei no de cima lá. A vítima, ela sempre tem algum problema para te contar. A vida dela pode estar maravilhosa, mas ela vai focar naquilo que não está perfeito. Ela sempre vai se colocar numa posição não de autoridade sobre a própria vida, de protagonismo. Ela vai falar que as condições que ela tem é porque aconteceu isso. Ela não tem a consciência do poder que ela tem se ela tomar as rédeas da própria vida, deixar de ser vítima. O tanto que ela vai poder produzir e melhorar a vida dela. O hiperracional, que coloca a racionalidade em cima de tudo, são aquelas pessoas que são vistas muitas vezes como frias, elas não têm muito contato e não é muito uma escolha. Ela tem uma crença de que a emoção não é tão legal, ela formou isso de alguma forma. Em algum momento isso fez sentido para ela e ela começou a funcionar nesse aspecto. Então ela fica até incomodada quando outra pessoa é muito emotiva, não sei o que, ela fala assim, que isso? Tem o hipervigilante, que é aqueles que sempre estão atentos aos perigos. Tá num parquinho com o filho, já tá pensando, se ele for para lá ele vai quebrar o braço. Não estou falando que não tenha que ter cuidado, mas tem gente que vai para a praia, eu conheço um, que vai para a praia e ele fica, em vez de ver o ambiente, ele praticamente coloca a cadeira dele virada, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele praticamente coloca a cadeira dele virada pro calçadão, porque ele fala, não, pode vir um arrastão, não, alguém pode descer. Então ele não curte o momento, ele sempre está tão preocupado em que as coisas vão dar errada, que algo perigoso vai acontecer, ele sempre está tão ligado nisso, que ele não relaxa, ele sempre está ansioso, isso aqui pode... entendeu? Então esse é muito preocupante também. Tem aquele inquieto, que sempre tem que estar ocupado. Ele se confunde bem com o hiperrealizador. Porque o hiperrealizador, ele tem... A diferença dos dois é que o realizador precisa ter desempenho. Ele precisa ter desempenho bom em tudo que ele faz. O outro não, o inquieto, ele só quer estar fazendo alguma coisa. Ele tem que estar passeando com o cachorro, ele tem que estar lavando o carro, ele tem que fazer algo. É a única diferença entre o inquieto e o hiperrealizador, ok? O hiperrealizador, ele tem metas altas. E o inquieto é só inquieto mesmo, ele fica se debatendo. Faz várias coisas e nem sempre faz com elas com perfeição. Aí a gente tem o controlador, que tem que ter o controle sobre tudo e fica desesperado e perde um pouco o eixo se ele não consegue estar no controle de todas as situações. Ele fica extremamente irritado se ele perde esse controle, porque ele tem a crença que se ele deixar para os outros fazer, não vai ficar bem feito. Então, ele acaba que ele pega muita coisa para ele. Ele abraça muita coisa, porque nada vai estar bom se não for ele que faz. Tem o esquivo. O esquivo é aquele que se concentra no prazer. E esse prazer, ele se concentra porque traz algo positivo para ele. Ele fala para todo mundo, não, eu só vejo a vida de forma positiva. Mas muitas vezes o que ele faz na real é evitar conflitos. Ele não gosta de tarefas difíceis e desagradáveis. Então, ele sempre vê tudo muito positivo e não se coloca ali. De vez em quando, não até opina em algumas discussões, alguns posicionamentos, porque ele realmente prefere não entrar em conflito com pessoas. Então, o esquivo é isso mesmo. Ele vai se desviando de um lado e de outro e ele fala só que é positivo. A grande desculpa dele é que ele só vê as coisas
de forma positiva, que ele não vê problema. Se aconteceu, não tem problema, mas na verdade ele está se esquivando dos problemas, ok? O grande problema desses nossos sabotadores é que muitos deles, eles fazem a gente se sentir desmotivado ou até fracassado, porque você não consegue lidar bem com esses fatores, esses 10 fatores, um deles ou mais de um, que não te falei, não tem como ser só um deles, mas ele te deixa desmotivado. E ele não faz, a maioria deles, não deixa você ir além, você paralisa. E aí você fica cada vez com mais essa sensação de que você não dá conta de coisas maiores, ok? Depois, no dia 10/10, falamos sobre o exercício funcional. Eu perguntei para você se você realmente sabe o que é exercício funcional. Porque exercício funcional, todo mundo fala que faz. Todos os lugares apresentam que fazem exercício funcional. E aí eu te perguntei se você realmente saberia me falar o que é exercício funcional. A maioria sabe que exercício funcional é feito com o peso do próprio corpo, que exercícios que causam desequilíbrio, que pegam a funcionalidade do dia. O que seria isso, a funcionalidade do dia a dia? É você sentar e levantar de uma cadeira, que aí a gente colocaria um exercício de agachamento. É você andar, é você correr, de vez em quando você tem que correr para um ônibus, então andar e correr. Rolar na cama, que muita gente vai perdendo essa função. Puxar algo, empurrar algo, equilibrar o tronco, todos esses são exercícios funcionais. Eu te convidei a saber se você tinha essa real certeza do que era, porque hoje a gente vê, que nem eu falei, qualquer pessoa pode falar que faz exercício funcional. Coloca algo em desequilíbrio ou não utiliza peso, é exercício funcional. Não, o exercício funcional, para ele acontecer de verdade, você tem que pensar, igual eu falei para você, na biotensibilidade, que é a tensão e compressão. Existe uma relação entre tensão e compressão no nosso corpo, que faz os ajustes de musculaturas. Então, para eu ficar em pé, eu tenho um equilíbrio muscular para ficar em pé. Se eu desvio o meu corpo um pouco para frente, eu preciso de outro tensionamento, eu comprimo outras regiões do corpo para manter minhas estruturas ativas e em pé do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma escoliose, o meu corpo teve que fazer compensações musculares, compensações de ligamentos, compensações de fáscias para que eu continue em pé. Isso é biotensibilidade, tá? É a relação de completude, de equilíbrio do ser, vamos colocar assim. É onde uma parte do corpo tem total influência sobre a outra, ok? E aí, se você tem a consciência que uma parte do corpo tem total influência sobre a outra, o posicionamento do seu pé vai interferir muito no seu quadril. No que vai acontecer quando você estiver fazendo um agachamento? O que vai acontecer com o seu corpo se na hora de fazer um agachamento você joga muito o tronco para frente, que é um erro comum. Então, você baixa muito o tronco e aí você começa a forçar musculaturas que você não precisaria. Então, o exercício funcional, quando a gente fala, ele tem que buscar a funcionalidade mesmo. Não é assim, é porque eu faço no dia a dia. Não, ele tem que buscar a funcionalidade de forma correta. E aí eu falei para vocês um pouco sobre padrões de movimento. E eu expliquei para vocês o que é uma função articular, onde a gente fala sobre mobilidade, estabilidade da articulação, mobilidade, articulações que são mais móveis, como tornozelo, quadril, caixa torácica, ombro e cervical, que ela tem que ter, liberdade de movimento para que eu não sobrecarregue outras partes do corpo, que a função dela não é de mobilidade, ela tem mobilidade, mas a função dela é de estabilizar os outros segmentos. Então, quando eu falei para vocês sobre estabilidade, a gente veio falar sobre o pé, sobre o joelho, sobre a coluna lombar e sobre a escápula. Esses lugares, eles são para dar equilíbrio para o seu corpo. Só que se eu não tiver uma mobilidade boa nessas outras articulações que eu falei, ombro, quadril, eu começo a sobrecarregar áreas que seriam de estabilidade, elas começam a perder um pouco sua função de estabilizar o movimento, manter essa tensibilidade que eu falei para vocês, e ela começa a fazer movimentos inadequados. Aí o surgimento das dores lombares, por exemplo. Que nem eu falei para vocês, a lombar, ela tem que dar estabilidade para o seu corpo. E várias vezes, por uma disfunção de quadril, uma perda de mobilidade do seu quadril, você começa a usar ela como um pouco de mobilidade. E aí vem as dores, ok? Depois disso eu falei para vocês sobre padrão de movimento, que são as predominâncias específicas do empurrar, puxar, levantar, não deixar o corpo girar,
que a gente falou muito sobre exercício de core, que você, para fazer qualquer tipo de exercício e ter firme o seu corpo, você tem que ter uma estabilidade de core. O que é isso? É uma força de contra-rotação ou contra-lateroflexão, onde você estabiliza a parte central do seu corpo para conseguir fazer movimentos externos, ok? Isso é um padrão de movimento. E a gente falou sobre as valências físicas. As valências físicas são as mais conhecidas, não com esse nome, ou capacidades físicas, se você quiser falar, que é o trabalho de força, potência, coordenação, equilíbrio, trabalho de resistência, ok? Essas são as valências físicas que a gente também falou. Então, quando a gente fala em exercício funcional, que eu passei para vocês, eu estou falando em exercícios onde você trabalha na sua melhor versão, sem limitação e conseguindo colocar força nas musculaturas que tem que ser colocado, estabilidade onde tem que ser colocado, onde você trabalha esses padrões de movimento de forma correta para que o seu corpo tenha uma melhor funcionalidade. Por isso que eu tratei com vocês sobre exercícios funcionais. E aí eu falei com vocês no dia 12, agora segunda-feira, sobre como sair do sedentarismo. E aí, quando a gente falou sobre o sedentarismo, a gente viu que o sedentarismo é sim considerado uma doença do século e ele vem muito decorrente das facilidades que hoje a gente tem. A grande maioria das pessoas hoje tem um ônibus, não precisa ir andando para o trabalho, tem um carro próprio, tem um controle remoto da televisão, você tem um computador, você tem um celular na sua mão que te leva para o mundo inteiro. Então você sentado ali, você pode estar no mundo inteiro através de um celular. E cada vez a gente tem ficado mais parado, cada vez a gente tem gastado menos energia, menos ativado o nosso metabolismo. E o sedentarismo está vindo aí com tudo. Só que o grande problema do sedentarismo, eu nem vou falar assim de aumenta a taxa de colesterol, aumenta a probabilidade de ter problema cardíaco, não. Quando a gente está tratando aqui, a gente está tratando mais ligado ao movimento. Então o que eu quero falar para você é sobre as regressões funcionais. Você perde o envio de informação do corpo para o cérebro, para que ele do cérebro vá para o corpo uma resposta de adequação ao movimento. Então eu tenho, além dessa perda funcional, que é essa perda, né, de mandar informação, perceber o ambiente, mandar informação para o cérebro, para que o cérebro tenha agilidade e consiga retornar essa ação de defesa, e a gente perde sim um pouco de mobilidade articular. Você já viu que pessoas totalmente ativas, quando precisam, né, antigamente a gente engessava o braço, ficava muito tempo, ou pessoas acamadas, as articulações começam a perder mobilidade. E aí você vê que fica mais rígido e algumas pessoas perdem até o movimento. Okay? Então, quando a gente está muito sedentário, a gente começa a sentir, sim, o joelho, quadril, essas partes ficam mais, como se fossem rígidas, mais duras mesmo. E aí você perde um pouco até de sensações de corpo, ou até de como sentar de forma adequada por uma perda dessa mobilidade. E aí, quando a gente conversou sobre exercício físico, como sair do sedentarismo, eu falei para vocês que, lógico, o exercício físico, eu sou educador físico e fisioterapeuta, o exercício físico ele pode ser feito pela Organização Mundial de Saúde, eles falam de 150 minutos por semana. Se a gente dividisse de segunda a sexta, isso daria 30 minutos. E se a gente dividir todos os dias, que é o ideal, a gente está falando em 21 minutos e 40 e poucos segundos, tá? 22 minutos. Vamos arredondar para 20, só para ficar fácil. Se você fizer 20 minutos de movimento, que a gente até conversou que não precisa ser constante, você já não se torna mais sedentário. O que a gente precisa é que durante essa atividade você consiga elevar um pouco o seu batimento cardíaco para pelo menos ficar um pouco ofegante. Porque senão a atividade também está muito leve e aí você não tem nenhum tipo de benefício, ok? Então, como eu falei, basta esses pequenos detalhes. Aí eu falei para vocês até, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física, ok? Mas tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, se você fica muito tempo sentado no trabalho, seu trabalho é muito tempo sentado, você pode atender um telefonema em pé. Você pode, enquanto está em pé, fazer um pouquinho de exercício de panturrilha. Ali entre um e-mail e outro que você está lendo, você pode sim afastar um pouco sua cadeira da mesa e fazer uns alongamentos básicos sentados na cadeira. A gente não está falando de nada muito elaborado, não. Você pode sim promover uma respiração de forma mais intensa, que você já vai acelerar. Se eu fizer uma respiração rápida e intensa, eu já consigo esquentar o meu corpo. Eu já consigo modificar a temperatura corporal só pela respiração. Lembra que a gente falou lá do sistema autonômico? Então, se eu, através de uma respiração mais lenta e mais profunda, eu consigo acalmar, se eu preciso fazer alguns ajustes de potencializar meu gasto calórico, eu posso sim, através da respiração, ativar meu sistema simpático
que ele vai aumentar minha frequência respiratória, vai aumentar meu batimento cardíaco, vai elevar um pouquinho a pressão arterial, como se fosse um exercício. Falamos também de pessoas que têm carro, de repente parar um pouco mais longe. A gente sempre procura a vaga mais perto da entrada do shopping. Começa a procurar parar o carro mais longe, porque você vai ter que caminhar um pouco mais. Se você trabalha num prédio que você tem que movimentar andares, em vez de pegar o elevador de primeira, sobe 2 ou 3 andares de escada e depois você pega o elevador. Você já está deixando seu corpo mais ativo. E com isso você vai ter já benefícios. Se você está totalmente sedentário e todo dia, na hora que você chega no trabalho, eu trabalho no 14º andar do meu prédio, eu subo 2 a 3 andares de escada e já pego o elevador no 3º, no 4º, você já está fazendo atividade. Não é o que a Organização Mundial de Saúde falou que são 150 minutos por dia, mas pelo menos ali você já está começando a fazer 3, 4, 5 minutos de atividade. Aí você coloca o carro mais longe, né? Aí você já foi andando até o trabalho um pouco mais do que você usualmente anda. Aí depois você, em vez de pegar o elevador, você já começou a subir uma escada. No seu trabalho, que você está muito tempo sentado, você pega pequenas pausas para ficar em pé, fazer um exercício de panturrilha, fazer uns alongamentos, umas respirações dessa que eu te mostrei de forma mais intensa para elevar o batimento cardíaco. Seu corpo já vai mudar completamente. Faz a experiência. Faz na sua casa para você ver. Você vai ver que você vai ficar totalmente diferente. Você vai perceber as mudanças. Ah, mas não é 2 ou 3 dias você fazendo isso, tá? Tenta começar uma rotina dessa, com aqueles micro hábitos que eu te falei, de parar o carro um pouquinho mais longe, não sei o que a gente veio ligando as coisas. Faz durante 15 dias. Vê como que você está agora. Começa a fazer essas pequenas atitudes e vê como que você vai estar daqui a 15 dias. Você vai ser outro, completamente diferente. Ok? Aí no dia 13, nós falamos como se tornar mais ativo com exercícios funcionais. E aí eu bati de novo na tecla que para você se tornar mais ativo com exercício funcional, a primeira coisa é você colocar ele na sua prática. Colocar ele como um hábito da sua vida. Todos os dias da semana. 5, 10 minutos. Já vai fazer diferença. E como que você vai se tornar mais ativo? Combinando exercícios de caminhada, por exemplo, pode ser caminhada até no mesmo lugar, com alguns exercícios de estimulação neuromuscular, que a gente chama, que é o agachamento, a flexão de braço, abdominal. Então, você vai combinar algumas vezes, tá? Você vai combinar um exercício aeróbico com um exercício neuromuscular, que são esses que eu falei para vocês. E você vai colocando para que você fique ofegante. Durante 5 minutos, 10 minutos que seja, você já começa a ficar mais ativo, mas eu quero que você lembre, o exercício funcional, a gente falou muito em padrão de movimento lá, mas no início da live. Então, se eu quero um começo de ativação, eu devo pensar assim, que já vai recrutar muita coisa do seu corpo, já vai fazer aqueles movimentos, né, que eu te falei da tensegridade, que o corpo é uma unidade. Então, começa com exercícios de coordenação, alguns exercícios de equilíbrio. Você já tem, né? Quando você não tem um equilíbrio tão bom, e você começa a fazer alguns exercícios de equilíbrio, o corpo ele vai ter que começar a ficar mais funcional. Quando a gente fica muito tempo parado, qualquer movimento que a gente faz, a gente cansa. Então, se você começar a fazer alguns equilíbrios corporais, começar a ligar mesmo, né? Essa percepção de como o corpo está mandando a informação para o cérebro e o cérebro ter uma resposta, a gente já está trabalhando essa parte nervosa, essa parte de conexão. E o corpo também, esses ajustes para se manter em pé, que o centro de gravidade vai mudar de um lugar para o outro, ele também vai te ajudar muito e já vai começar um desgaste. Então, no primeiro momento, se você quer se tornar mais ativo com o exercício funcional, pensa nos exercícios de equilíbrio, coordenação, fazer suas mobilidades e pequenos exercícios, ligando o lado cardiovascular, que seria aquela caminhada estacionária, polichinelo, a exercícios neuromusculares, que são esses que eu falei. Exemplo, agachamento, a panturrilha, que é ficar na ponta do pé e voltar, fazer uma flexão de braço, que você já vai estar começando a ficar bem. Eu até te proponho, te desafio, de segunda a sábado, eu faço uma ativação matinal, às 6h15 da manhã, onde a gente pega segunda, quarta e sexta e faz exercícios mais musculares e aeróbicos, e terça, quinta e sábado, a gente mexe mais com mobilidade e alongamento. Então a gente já tem ali completo. E a gente fica 30 minutos juntos. Você vai estar orientado, vai estar sabendo como que está fazendo. Um desafio para você, se você quiser essa ajuda. É gratuito, é só acessar por aqui. Você acessa, faz os dias que você consegue, que é uma forma de eu te ajudar. Tá bom? Quando deu dia 14, a gente já falou sobre os exercícios funcionais para o emagrecimento. E aí,
a gente ainda vê que muitas pessoas acreditam que para emagrecer tem que fazer exercício de longa duração. Isso já caiu por terra desde a época da década de 90, mas ainda tem muita gente. Ontem mesmo eu atendi uma paciente aqui, que ela veio falar, ué, mas eu não tenho que fazer exercício durante muito tempo para emagrecer? E eu falei, não, pelo amor de Deus, aí já foi. Aí expliquei um pouco para ela sobre esse efeito da intensidade. Você, quando está fazendo uma prática de exercício físico, você não conseguir falar, você já está levando seu metabolismo lá para cima. Então as pessoas que ainda acreditam que o exercício que emagrece é o exercício que você faz muito tempo, porque o gasto calórico é maior durante aquele exercício, não pensa, ou quer dizer, não tem o conhecimento que esses exercícios eles estão produzindo aquele efeito naquele momento. Mas a partir do momento que eu tenho exercícios que vão me levar a ficar mais ofegante, exercícios que vão me mandar o metabolismo lá para cima, quando eu acabo de fazer o exercício, esse metabolismo fica acelerado, pode ficar 2 horas, 6 horas, 12 horas, dependendo da intensidade do exercício e da força que você colocou, o seu metabolismo, existem vários e vários estudos que mostram que o metabolismo fica acelerado durante mais tempo. Então, se a gente for pensar, é muito melhor você fazer um exercício curto, de alta intensidade, onde seu metabolismo vai ficar elevado por mais tempo, do que você pensar naquele exercício mais básico, moderado, que você vai ter que fazer ele longo, e logo após você acabar ele, o seu metabolismo já começa a desacelerar rapidinho. Em 30 minutos, 1 hora, você já dançou com aquilo ali. Eu gosto muito de intensidade, desde que a intensidade para o emagrecimento tenha antes uma preparação. E essa preparação vem pelos aqueles padrões de movimento que eu falei para você. Então, quando eu trabalho alguém para emagrecimento, eu penso muito nessa mobilidade e estabilidade articular, para que a pessoa tenha um corpo hábil, um corpo sem restrição, para que aí sim a gente consiga, através dessa base bem feita, a gente consiga aumentar as atividades dela, sem não existe, sem risco nunca existe, mas minimizando os riscos dela ter um efeito nocivo, minimizando os riscos dela ter uma lesão. Então, se eu começo a fazer um bom trabalho de base, um bom trabalho de coordenação, propriocepção, um exercício mesmo de mobilidade e estabilidade, um alongamento, eu preparo o corpo do meu paciente, do meu cliente, do meu aluno, para ele estar mais apto a estar numa forma plena, para que quando eu colocar sobrecargas, ele aguente aquela sobrecarga e a gente tenha o benefício final, que é o emagrecimento que aquela pessoa está procurando. Então é assim que a gente vê o exercício funcional para o emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar em exercícios com máxima amplitude, de preferência, e com trabalho de potência. Então a gente vai realmente sobrecarregar o corpo, elevar o nível, deixar uma intensidade bem grande, com baixo volume. Então a gente vai jogar muita intensidade durante períodos curtos, para que a gente consiga dar picos nesse exercício. E aí eu falei para vocês também, no dia 14, que eu gosto muito, muito, muito de fazer esses exercícios fracionados. Eu, Rafael, acredito que o exercício fracionado, para quem quer emagrecer, ele é muito melhor do que você fazer, por exemplo, os 20 minutos que a gente falou. Eu acho muito melhor fracionar ele. Se você tem tempo, é muito melhor você fazer 5 a 10 minutos de manhã cedo, 5 a 10 minutos na hora do almoço e 5 a 10 minutos à noite. Quando eu falo à noite, respeita aquele... A gente vai falar, nosso próximo ali é sono. A gente, para fazer um exercício à noite, a gente deve respeitar pelo menos 2 horas a 3 horas fazer o exercício antes do horário que você quer dormir. Porque senão seu metabolismo, que a gente falou, vai estar muito acelerado e aí você vai ter dificuldade para dormir, ok? E aí a gente entra na última live, que foi a 10ª live, que foi feita ontem, sobre a importância do sono para o emagrecimento. Tem muita gente que faz tudo isso, né? Tem uma prática saudável, se alimenta bem e fala, cara, eu não consigo emagrecer, o que está acontecendo com o meu organismo? Será que eu tenho alguma coisa? Tem, de vez em quando a qualidade do seu sono está tão ruim que tem algumas substâncias que você só vai ter elas se você tiver um sono de qualidade e quantidade. E aí a gente vem para algumas pesquisas, né? Tem uma pesquisa aqui, que eu até coloquei aqui para vocês de novo, do American Journal of Clinical Nutrition, que foi de 2011, que foi um estudo muito legal, que fala que as pessoas que têm má qualidade do sono, elas no dia seguinte, elas normalmente, em média, elas têm um consumo calórico
de 300 calorias a mais por ter dormido pior no dia anterior. Então, se a gente pensa nisso e a pessoa constantemente dorme mal, ela constantemente, o corpo dela está pedindo para que ela consuma mais caloria. Todos nós, todos. Um dia que você teve uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte você vê que você procura alimentos mais refinados. O que eu falo de alimentos refinados? Onde o carboidrato do alimento ele é mais simples, como massas, doces. Para que é? Porque o corpo está precisando de energia, ele está cansado, ele está sem disposição. Então ele precisa elevar essa energia dele. Então nesse estudo mostrou de forma prática que pessoas que dormem mal têm um consumo até 20% maior de calorias diárias do que pessoas que começam a dormir melhor. Então, se você tem um sono melhor, o seu consumo calórico vai ser menor, porque esses alimentos como doces e açúcares que você vai querer procurar, eles não vão precisar vir. O seu corpo não vai estar te pedindo isso, te requisitando. E aí eles falam que a média populacional é uma média de 6 a 8 horas de sono, a gente está falando em quantidade, e com a qualidade onde você não tenha momentos onde você acorda. Tem gente que dorme 8 horas, mas vai falar, eu levantei 2 vezes para ir ao banheiro à noite. Vai ter que trabalhar assoalho pélvico. A gente vai ter que fazer alguma intervenção para que essa pessoa não tenha tanta necessidade de levantar à noite para ir ao banheiro. Ela precisa de qualidade de sono, então ela de repente vai ter que trabalhar outra coisa. A gente vai ter que fazer um outro tipo de trabalho para melhorar a qualidade de sono dela e ela conseguir deslanchar. Ok? Por que eu bato tanto no sono? Porque já tem vários estudos demonstrando que pessoas que dormem menos de 6 horas, elas aumentam o nível de cortisol e o nível de adrenalina no corpo. O que isso é nocivo? O cortisol e a adrenalina, elas aumentam o seu apetite, então a vontade de comer fica maior e você fica com mais dificuldade de perder gordura. Então, quando você dorme pouco, você tem substâncias, sim, que são legais no corpo, elas são para a sua defesa, elas foram feitas para mandar a informação do corpo que ele precisa mudar aqui, mudar ali, tá? Nem sempre a doença, que nem a gente teve uma live, nem sempre a doença é uma coisa ruim. É um jeito do seu corpo mostrar para você que você precisa de algumas mudanças e que essas mudanças, quanto mais precocemente, menos prejuízo você vai ter. Então o corpo, tem até um livro que chama A Doença como Caminho, eu esqueci o autor agora, que mostra que a doença nada mais é do que o caminho de cura. Então, aumentar o seu nível de adrenalina e de cortisol é te mostrar que aquele seu hábito, aquele seu estilo de vida está sendo nocivo para você. E aí o corpo vai te cobrar isso para que você mude. Ok? E a gente tem, quando a gente dorme bem, diferente de quem dorme mal que produz adrenalina e cortisol, quando a gente começa a dormir melhor, quando a gente está dormindo bem, a gente tem algumas substâncias que são produzidas no corpo que regulam os nossos hormônios. Então, quando a gente está dormindo melhor, a gente tem uma melhor regulação hormonal. Com isso, a gente tem uma melhor regulação da grelina, que nem eu falei para vocês. A grelina é um hormônio que ele fala sobre a sua fome. Quanto mais grelina no corpo você tem, maior a sua sensação de fome, maior a necessidade de você comer. E a leptina, que é um inibidor natural de apetite. Então, quando a gente fala nesses hormônios, só daí a gente já falou, né? A grelina, ela dá fome. E a leptina, ela é uma substância que gera saciedade. Ela inibe o apetite. Então, a gente tem que ter baixos, quando a gente dorme, a gente consegue diminuir os níveis de grelina, que é esse hormônio da fome, e a gente consegue aumentar os níveis de leptina, que é o da saciedade. Além disso, quem tem um sono de qualidade, o GH, que é o hormônio de crescimento, ele é produzido em maior intensidade à noite. Ele tem o seu pico durante a noite, quando a pessoa está dormindo bem. Se ela começa a acordar várias vezes e não tem um sono de qualidade, você reduz o GH. Qual a importância do GH para o corpo? O GH ele é um hormônio que, além de aumentar a sua massa muscular, a probabilidade de você ganhar músculo, ele te ajuda a queimar gordura. Então, quando você está com GH baixo, a sua produção de músculo, vamos colocar assim, seu aumento de músculo se torna mais difícil e a sua perda de gordura também é mais difícil também. Então, você acumula mais gordura e tem dificuldade de aumentar os seus níveis, ok? E outro fator que é importante, a gente pensa na melatonina como vou tomar uma melatonina externa, né, que várias pessoas utilizam, para conseguir dormir. Mas quando você está dormindo e tem um sono de qualidade, durante a noite você também tem uma produção e uma regulação da sua melatonina
que você produz. E quando você tem essa regulação de melatonina, todo mundo só pensa no sono, mas a melatonina, além dela regular os níveis de sono, ela também contribui para essa regulação de peso. Por quê? Porque quando você tem baixa ou diminuição da melatonina, você diminui seu metabolismo, você aumenta sua resistência à insulina, você aumenta seu potencial de ter o seu apetite potencializado, e isso tudo vai te levar a um acúmulo de gordura. Então muitas pessoas pensam na melatonina para começar o sono. E a gente tem que pensar também que a melatonina é, sim, uma forma de regulação de peso, porque ela interfere de forma efetiva no seu metabolismo, nos seus níveis metabólicos, ok? E aí, para alcançar esses benefícios, para dormir bem, com qualidade e ter quantidade de sono, a gente também conversou que é muito importante você estabelecer uma hora para você dormir, que não seja cada dia em um horário. Não tem importância se você vai dormir 11 horas da noite todos os dias, mas que seja todos os dias. E regula também a hora que você tem que acordar. Ah, hoje eu tenho mais tempo. Acorda no horário que você tem que acordar, apesar de você ter mais tempo. Ah, mas eu poderia compensar. Não, sono perdido é sono perdido, ele não compensa. Mas quando você tem uma hora para dormir certa e uma hora para acordar certa, o seu corpo entende aquele processo, aquele mecanismo, automatiza aquele mecanismo e fica mais fácil de você continuar naquele processo, naquele hábito. O seu corpo também tem hábitos que você nem percebe, mas que ele funciona naquela rotina. Então a gente deve evitar alimentos que tenham cafeína, que a gente já falou também na nossa live de ontem, depois das 17 horas. Brilhantemente, o Dr. Wellington, na live de quarta-feira que a gente teve do Conversa com o Especialista, ele explicou um pouco disso, por que algumas pessoas tomam cafeína 10 horas da noite e conseguem dormir. Elas têm uma velocidade de metabólica para absorção dessa cafeína, e já tem gente que tem muita dificuldade. Tem gente que se tomar café 3 horas da tarde já modificou o sono, por causa desse metabolismo mais lento para o consumo da cafeína, ok? Falamos também sobre preparar a mente para o sono, criar um ambiente com luzes mais amarelas, criar um ambiente mais propício, deixar de lado computador, televisão, celular na hora de ir para a cama, mostrar para o seu cérebro que a cama foi feita para dormir. Então, mexer no computador, mexer no próprio celular, pega uma cadeira, um local, de preferência já diminui a luz e, preferencialmente, uma hora antes do horário que você determinou para dormir, já se desfaz desses equipamentos. E aí você pega aquele bom e velho livro, que a gente falou que de repente as pessoas querem criar o hábito de ler e não leem, pega aquele bom e velho livro e lê 2, 3 páginas do livro para já ser um processo e uma rotina. Além de você criar um micro hábito de leitura, você já está baixando o seu sistema, não deixando que ele fique com a interferência da luz, que é importante também para quem quer ter sono de qualidade, ok? É isso, eu acho que a gente conseguiu fechar essas 10 lives, espero ter sido claro. Eu abro agora para perguntas, se alguém tiver. Estou aqui disponível mesmo para responder qualquer uma delas. A gente teve essa maratona, para mim foi muito legal, porque fez eu estudar um pouco mais, e quando a gente passa esse conhecimento, ele fixa muito mais na nossa cabeça. Eu espero realmente que a gente possa, que eu possa ter ajudado nesse processo durante esses 10 dias, construindo essas informações para vocês. E eu quero fazer um convite para vocês, enquanto não aparece nenhuma pergunta, eu quero fazer um convite. Amanhã eu vou conversar, vou ter uma live 9 e 10 da manhã com a Ana. A Ana, ela participou de um projeto que eu tenho de exercício funcional. E a gente teve um resultado com ela maravilhoso, que durante 2 meses, 60 dias de atividade, ela conseguiu perder 10 quilos. Então eu quero que você venha para essa live, que você assista. Se você está aqui, passa essa informação para frente. Eu quero que você realmente passe essa informação para frente. Tem várias pessoas precisando emagrecer e não sabem como. E amanhã eu vou falar um pouco como foi o processo da Ana, e a própria Ana vai estar aqui, a gente vai fazer uma live compartilhada, que eu quero que ela fale para vocês as dificuldades que ela teve, o que ela está sentindo no corpo dela, como que foi isso, esse processo para ela. É um processo difícil, eu não vou falar que é um processo fácil, que é tudo lindo, não. Tem suas dificuldades, mas tem a recompensa. Lembra que a gente conversou lá? Quando você quer convencer o cérebro de algo, você tem que mostrar que o benefício é maior do que o sacrifício? Eu garanto para vocês, garanto. A Ana vai estar aqui amanhã, ela pode responder isso, eu até pergunto para ela. Se o benefício de 10 quilos a menos não foi muito mais legal do que o sacrifício que ela teve que se impor durante 60 dias para
conseguir esse resultado, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que na segunda-feira, eu vou abrir uma turma de exercício funcional, onde eu quero te ajudar a emagrecer. Onde lá a gente vai fazer um trabalho em grupo, mas o seu acompanhamento vai ser individualizado. Como assim, Rafa? Eu trabalho em grupo com acompanhamento individualizado. Eu vou explicar isso tudo para vocês na segunda. Eu começo a explicar para vocês como que vai ser esse trabalho. O que eu posso te falar é que ele vai ter 60 dias, igual o modelo que eu fiz com a Ana. Ele vai começar na outra semana, eu esqueci agora o dia, 19 mais 7, eu acho que é dia 26 que ele começa. Não tenho certeza porque eu não anotei aqui, mas depois eu falo para vocês na segunda. E vai até o sábado anterior ao Natal. São 2 meses para a gente mudar o nosso corpo, mudar essa composição, mudar o nosso ânimo, nossa disposição e chegar no Natal e no Ano Novo muito melhor para a gente já começar um próximo ano já ganhando, ok? Então eu te convido a, se você gostou dessa live, passa para mais pessoas. Se você acha que esse conteúdo foi importante, direciona para pessoas. A gente está aqui querendo difundir o conhecimento, democratizar esse conhecimento que a gente está passando para você. Se você achou legal, se você achou importante, passa à frente esse conteúdo, mostra para as pessoas. E se você tem interesse de emagrecer e não está conseguindo, ou conhece alguém que precisa emagrecer e não está conseguindo, eu te chamo lá para o dia 19, que eu vou te explicar muito melhor como que vai ser esse grupo de emagrecimento que a gente vai até o Natal, onde eu vou entregar para vocês muita coisa em grupo, mas o acompanhamento que eu vou te dar vai ser individualizado, ok? Não teve nenhuma pergunta, então eu encerro por aqui. Gente, foi um grande prazer para mim construir esses 10 dias de live com vocês, construir esse conteúdo com vocês, e eu espero que seja muito útil para vocês, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra numa próxima live, amanhã, nos encontramos amanhã com a live da Ana. A Ana vai explicar para vocês como que foi o processo dela. Amanhã 9h10, não perde, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Amanhã espero vocês aqui 9h10 da manhã, beleza? Tchau, tchau.